essa agenda, esse bate-papo aqui em Ribas do Rio Pardo. Estamos fazendo isso nos municípios aqui periféricos à capital e também em 11 municípios que durante 6 meses, em 2013, nós percorremos esses municípios para podermos fazer um raio-x sobre a gestão da saúde aqui no Mato Grosso do Sul. Quero, em tempo e com muita veemência, também saudar meus companheiros do meu partido aqui em Ribas do Rio Pardo, na pessoa da Glaucia, que é a presidente. Saudar todos os demais companheiros presentes aqui, do Partido dos Trabalhadores aqui de Ribas, fazer essa saudação também. E, durante esses 6 meses, presidente, nós colhemos mais de 100 depoimentos entre gestores da saúde, entre membros dos conselhos municipais e do Conselho Estadual de Saúde, gestores, diretores das principais unidades de saúde do nosso estado, enfim, e outras autoridades ligadas à área da saúde. Percorremos essas 11 cidades, visitamos mais de 50 unidades de saúde no estado também, e analisamos, com 19 assessores que foram contratados, mais de 70 mil documentos durante esse período de 6 meses. E é importante ressaltar que nós fizemos esse trabalho, primeiro, em função de uma iniciativa da Assembleia Legislativa que, vocês se recordam, ano passado, no início de 2013, após algumas denúncias que vieram à tona sobre a gestão da saúde no nosso estado, principalmente em Campo Grande, envolvendo o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário, principalmente, foram denúncias que tomaram uma dimensão até nacional, porque foram veiculadas em noticiário em todo o país, e aqui a Assembleia Legislativa se viu, logicamente, na obrigação de abrir um procedimento de investigação em face das graves denúncias, na verdade, que chegaram até o nosso conhecimento. E assim foi feito. Composta por 5 deputados, eu acabei presidindo esta comissão durante 6 meses. E aproveitamos a oportunidade para fazer uma radiografia sobre a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul. Ou seja, nós não ativemos apenas a questão do Hospital do Câncer de Campo Grande, do Hospital Universitário ou da Santa Casa, que é o maior hospital do estado. Nós aproveitamos para fazer uma radiografia sobre a gestão, sobre o sistema de gestão da saúde em todo o Mato Grosso do Sul. E assim foi feito durante esses 6 meses. Eu não preciso dizer para vocês, que são parlamentares principalmente, os vereadores aqui presentes, que, logicamente, ao instituirmos uma comissão parlamentar de inquérito para discutir um tema tão importante como esse, nós, logicamente, de imediato, agradamos uma grande parcela da população, com certeza absoluta, mas desagradamos uma parcela também. Logicamente, porque se viam envolvidos principalmente nas irregularidades que chegaram ao nosso conhecimento e que deram origem à criação da CPI. E assim, durante 6 meses, com todo esse trabalho, inclusive trabalhamos durante o recesso parlamentar do meio do ano, a comissão continuou trabalhando, não houve recesso para a comissão. No último mês, inclusive, finais de semana e até à noite, até fecharmos o nosso trabalho. Por 2 momentos, houve a necessidade de prorrogação do prazo. Nós ocupamos o prazo máximo que o regimento nos dá, que é de 6 meses, em função de uma série à medida que se investigava, mais coisas apareciam. Para vocês terem uma ideia, nós criamos um 0800 e disponibilizamos também um e-mail exclusivo para poder receber informações e muitas vezes denúncias, enfim. Logicamente que não foram todas as denúncias que nós recebemos que nós nos aprofundamos na investigação. Muita coisa a gente recebeu e percebia que não tinha muito fundamento. Então, logicamente que íamos até um determinado ponto. Mas muita coisa também do que nós recebemos nos deram oportunidade, inclusive, de tomar conhecimento sobre algumas situações que
Ao final da CPI, tudo que foi investigado ou está contemplado no relatório oficial, que foi um relatório aprovado pela maioria dos deputados, ou no voto em separado que eu, como presidente e membro da CPI, fiz por não concordar com o relatório que estava sendo elaborado. Achei, então, conveniente produzir um relatório paralelo, até porque entendi, ao final, que muita coisa do que nós investigamos na CPI não estava contemplado no relatório oficial. Então, tive a liberdade de chamar o relator, conversar com ele, e falar, olha, não vou votar no relatório, porque acredito que o relatório não está contemplando muita coisa importante, está ficando de fora. Então, vou votar contra e vou fazer um relatório paralelo e vou submeter também aos demais pares. Logicamente que, ao final, feito isso, e no meu voto separado, eu justifico o porquê de não ter votado no relatório oficial, comprovo, anexo documentos, mas colocada a apreciação, fiquei eu apenas com o meu voto e o outro relatório oficial com os 4 demais votos da CPI. Mas ambos documentos, tanto o relatório oficial quanto o meu voto em separado, quanto as mais de 70 mil páginas de documentos que foram analisados, toda essa documentação foi encaminhada ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União, à Polícia Federal e ao DENASUS, que é o Departamento de Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde. Toda essa vasta documentação foi encaminhada a esses órgãos e eu tenho cobrado toda semana desses órgãos informações sobre quais foram as providências que foram tomadas a respeito de todo esse levantamento que nós fizemos. É importante frisar que nós convocamos os gestores de saúde, principalmente, e o controle social, que é os conselhos municipais da saúde, para podermos, inclusive, checar informações que nos chegaram. Por exemplo, nós recebemos de Ribas do Rio Pardo as informações a respeito do sistema de gestão da saúde. O quanto que o município aplica por mês, as unidades de saúde, as necessidades do município, a opinião do conselho gestor. E os problemas que nós temos em Ribas não são diferentes dos problemas que nós temos no restante dos municípios. Logicamente que em alguns lugares, alguns problemas são mais acentuados, em outros municípios são menos acentuados. Mas, de uma forma geral, o relatório acabou contemplando a maioria dos problemas que foram detectados, até porque os documentos que foram anexados ao relatório comprovam tudo aquilo que foi ressaltado ali. Problemas, por exemplo, como falta de médicos. E é interessante que no período de maio a novembro do ano passado, que foi quando nós fizemos a investigação, era exatamente aquele período que o governo federal estava começando a implantar o programa Mais Médicos, né, no nosso país. E ali também não tinha, todas as audiências que nós fazíamos, essa discussão vinha em tona. O programa é bom, o programa é ruim, médico de Cuba, médico da Espanha, não sei o quê, será que vai resolver, será que não vai resolver, enfim. Mas trouxe à tona uma discussão interessante, porque esse foi um dos problemas que nós detectamos de imediato ao iniciar a investigação, que era a falta de médicos. A falta de médicos e médico generalista, não estou falando de especialistas não, especialista é uma outra história que nós também detectamos a necessidade que tem em todo o estado, de uma maneira geral, mas uma boa parte da maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul com a falta do clínico geral, com a falta do médico que atende todas as especialidades, que esse também não tinha. Nós chegamos a conversar com alguns prefeitos que nós convocamos, com os gestores, com o secretário de saúde de alguns municípios, que nos expressaram claramente, falaram, olha, nós estamos oferecendo um salário de 25 a 30 mil reais, nós estamos pagando um salário de 25 a 30 mil reais para ter médico durante 2 dias da semana. São vários municípios. Isso também está no relatório. Então, é uma situação caótica. Lógico que o governo tinha que fazer alguma coisa, porque é uma situação absurda. Então, o médico, ele tinha 3 contratos assinados com 3 municípios, 2 dias em cada município durante a semana, né? Contrato de 30 mil com cada um, 90 mil reais, mas atendendo 2 dias em cada município. Então, para as pessoas que moravam em determinado município, principalmente na faixa de fronteira, tinha que escolher o dia para ficar doente, porque 2 dias só
da semana que tinha médico. Então, me parece que o Ministério da Saúde acertou ao tomar uma providência no sentido de, em primeiro lugar, o programa Mais Médicos, e aí nós também tivemos na época uma audiência com o ministro Padilha, na época que era o ministro da Saúde, para discutirmos outras questões, e falamos também sobre o Mais Médicos, e ele nos falava o seguinte, falou, olha, nós estamos abrindo a oportunidade para que os médicos brasileiros possam se interessar em prestar serviço nessas localidades. Em o médico não comparecendo durante um prazo, em um médico não chegando durante um prazo, para poder fazer a adesão ao programa e prestar serviço nessas unidades, nesses municípios que nós estamos disponibilizando para que eles possam prestar serviço, saudação prefeito, nós logicamente que vamos estar abrindo as vagas para os médicos de outros países, onde nós estamos fazendo convênio, principalmente com Cuba, que é quem mais ofereceu profissionais nessa área para poderem trabalhar aqui. Então, o programa, na verdade, ele disponibilizou, em não sendo preenchido durante um determinado período essas vagas, logicamente que abriu e trouxe os médicos de outros países. Polêmica à parte, a questão é a seguinte, hoje, o que eu estou fazendo hoje aqui em Ribas, a gente está fazendo nos municípios que nós tivemos, principalmente, nas 11 maiores cidades do estado, nós estamos fazendo uma audiência de prestação de contas da CPI da Saúde. E nós temos voltado, conversado com várias pessoas, e eu sempre faço uma conversa com o prefeito, e os prefeitos, numa boa parte dos municípios, aliás, não achei nenhum que falasse o contrário ainda, né, que receberam os médicos, que não demonstrassem o contentamento com a ação em si de ter um médico. Até nos municípios menores, principalmente, porque o que aconteceu, na verdade? O médico fala, bom, você é o gestor, você tem que dar jeito na situação, porque o problema do doente acontece aqui no seu município, do teu lado. Então, é você que tem que dar jeito na situação. Como você tem um médico hoje, a população ele não quer saber se o médico fala inglês, mandarim, espanhol, não quer saber, ele quer saber de ter alguém ali que possa resolver o seu problema. Então, nesse aspecto, me parece que a maioria está contente em função de que já tem a presença do médico, e aí tem os reflexos dessa medida, né? A maioria deles cumprem o plantão do contratado com o SUS, ou de 6 ou de 8 horas, que é uma questão que nós também, durante a investigação que nós fizemos, nós percebemos que acontece em todo o estado, o problema do não cumprimento dos plantões. Estou falando aqui de uma parte dos médicos, né? Tenho o maior respeito e o maior carinho pelos médicos, todos, lógico, obviamente, uma profissão tão nobre, tão importante, mas que tem uma parcela aí que efetivamente esses problemas vêm de uma parcela que acaba comprometendo o serviço de saúde que chega até o usuário. Então é um problema que hoje os prefeitos falam, olha, está sendo resolvido em parte. Por quê? Porque os médicos que vieram de fora, eles cumprem, se é 8 horas o contrato com o SUS, eles cumprem as 8 horas. E como consequência disso, os médicos brasileiros, eles acabam, ou por constrangimento, porque o seu colega está cumprindo horário, ele acaba cumprindo também, ou então ele acaba, na verdade, se não é por constrangimento ou por qualquer um outro motivo, a verdade é que os médicos brasileiros também, na prática hoje, uma grande parte deles aqui no nosso estado, estão cumprindo também o seu plantão, o que era uma dificuldade muito grande reclamada por todos os gestores da saúde do nosso estado. Falou, olha, nós pagamos, mas o sujeito não fica. O cara chega lá, fica 2 horas no máximo, ele atende, tem uma fila de 10, 15, ele atende 5 minutos cada um, e nós ouvimos isso dos usuários, principalmente dos membros dos conselhos municipais da saúde, dizendo o seguinte, falou, olha, o médico passa o olho na gente, tem consulta que não dura 3 minutos, entendeu? Então é por isso que passou 2 horas, o sujeito saiu da unidade de saúde e vai para o consultório particular, ou vai para outro lugar. Então, esse também foi um dos problemas detectados das irregularidades que nós detectamos e que também providências foram tomadas nesse sentido. Um outro problema também que nós detectamos, ainda com relação a atendimento, ao desempenho da função ligada à saúde, problemas, por exemplo, com relação a equipamentos.
Problemas em unidades de saúde, os médicos têm razão quando eles falam que tem muitas unidades que faltam equipamentos, unidades públicas principalmente, isso é verdade. Esse é um outro problema que entra na parte do financiamento, e eu também vou falar sobre isso aqui, até porque vi o prefeito aqui e lembrei dessa questão, mas também problemas com relação a equipamentos. Nós recebemos documentos e informações do Ministério da Saúde de muitos equipamentos que foram comprados pelo Ministério com recursos públicos, e que numa atualização de inventário feita e documentos que nós pedimos, esses equipamentos já não se encontravam mais dentro das unidades públicas de saúde, né? Uma boa parte deles se encontrava dentro das unidades particulares de saúde. Uma boa parte deles se encontrava, inclusive, dentro de clínicas particulares. Ou seja, o equipamento foi comprado com dinheiro público do Ministério da Saúde, com dinheiro meu, seu, de cada um de nós. Ele foi parado dentro de uma clínica particular. Equipamento, não estou falando de equipamento barato, estou falando, os equipamentos normalmente são muito caros ligados a essa área. Então, uma outra irregularidade que nós detectamos, e durante o período que nós investigamos também, tinham muitas unidades da saúde que estavam paradas, desativadas, ou em construção, ou em reforma. E eu acho que pelo processo de investigação, durante aqueles 6 meses, foi feito assim uma retomada de obras que estavam paradas no Estado, assim, de uma forma muito contundente. Até porque, de posse dessas informações, nós cobrávamos também, quase que todos os dias, providências dos gestores nesse sentido, no sentido de acelerar a conclusão ou reforma dessas obras que estavam em andamento. E uma outra questão também que foi detectada, e que é verdade dizer, que é a questão do financiamento. Falta dinheiro para a saúde? Falta dinheiro para a saúde, essa é uma verdade. Mas falta dinheiro para a saúde para alguns setores. Falta dinheiro da saúde para alguns procedimentos. E um dos maiores problemas, um dos maiores atingidos com a falta de recursos da saúde é exatamente o município. Porque a Constituição manda que o Estado aplique no mínimo 12% das suas receitas em saúde. E manda também, como vocês sabem, que os municípios apliquem no mínimo 15% das suas receitas em saúde. Então você fica com 12% do Estado, 15% do município. A União não tem um limite, a União não tem um percentual. E nós no relatório, inclusive, expressamos isso, o apoio integral ao projeto que tramita do Congresso Nacional, que é o chamado Saúde mais 10. Tramita do Congresso Nacional um projeto para que se estabeleça para a União também um percentual. Se nós temos 12% para o Estado, 15% para o município, esse projeto prevê 10% para a União. 10% para a União é um valor considerável, levando-se em consideração que a União detém praticamente 65% dos recursos que são arrecadados no país. Então, é um volume considerável e os estudos que foram feitos mostram que com esses recursos daria para melhorar sensivelmente as condições e a quantidade de unidades de saúde colocadas à disposição, públicas colocadas à disposição da população do nosso país. Mas 10% ajuda e muito e enfrentam um problema gravíssimo que é a falta de financiamento, embora nos últimos 10 anos a União tenha praticamente triplicado o valor de recursos que aporta na saúde. Nos últimos 10 anos, os números mostram claramente que foi praticamente triplicado esses valores. Mas ainda falta dinheiro para a saúde. Essa é uma verdade. Porque esse problema aflige principalmente os municípios. Porque nós não achamos, no levantamento que nós fizemos de 2008 a 2013, nos últimos 5 anos, nós não achamos nenhum município no Mato Grosso do Sul que investiu menos que 20%. Ninguém investiu menos que 20%. Nós detectamos período, inclusive, que teve alguns municípios que chegaram a investir aproximadamente 37% da sua receita com saúde. Então, isso mostra claramente que o financiamento da saúde, proporcionalmente, ele acaba estourando mais nas costas do município. Por isso, a necessidade de se criar um percentual para a União e também a necessidade de fazer o Estado aplicar os 12%, porque o Estado, no caso principalmente do Mato Grosso do Sul, não investe 12% na saúde. Não investe.
Todos, e é um problema, não estou falando aqui, o cara lá falando porque é o deputado do PT de oposição, isso, aquilo, não estou falando disso, não. Eu estou falando que o atual governador não investe e os outros anteriores também não investiram 12%. Então, o Estado tem dificuldade de investir 12%, que é a sua obrigação constitucional. Se o Estado tem essa dificuldade, tem que ser repactuado esse percentual, tem que se discutir isso. O IBGE divulgou, no mês de fevereiro desse ano, um ranking nacional de investimento na saúde. Vocês devem ter tomado conhecimento. O Mato Grosso do Sul ficou como o penúltimo colocado, apenas na frente apenas do Rio de Janeiro. O ano de 2013, o Mato Grosso do Sul investiu 8,7%. A obrigação constitucional é de no mínimo 12%. Só ficou na frente do Rio de Janeiro. Agora, é verdade também que se você analisar esse ranking, você vai ver que apenas 7 estados da União conseguiram estar acima dos 12%. Você tem uma boa parte aí que também tiveram as dificuldades que o nosso estado teve. Então, precisa se rediscutir essa questão, porque senão nós ficamos com uma peça de ficção. Está lá um percentual, do ponto de vista do direito jurídico, né, embora esteja na Constituição, nada acontece. Esse é um outro problema que atinge não só a gestão da saúde, mas outras tantas coisas no nosso país, que é o não funcionamento do judiciário. Não funciona. Não funciona. É um preceito constitucional, está lá, tem que aplicar. Fica sem aplicar, Cabelo, 15% aqui para você ver o que acontece. No caso do município. No caso do Estado não acontece nada. No caso da União não acontece nada. Então, tem que, na minha opinião, tem que haver uma repactuação disso. Porque senão fica uma mera peça de ficção. Como também, voltando na questão da gestão mais específica nos municípios, na minha opinião, e está expresso isso no relatório, nós temos que repactuar ou repensar, né, as formas, por exemplo, de fortalecer o controle social. Eu não posso entrar especificamente com relação à questão de Ribas do Rio Pardo, mas nós percebemos que na maioria dos municípios tem dificuldade de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, porque senão também acaba sendo uma outra peça de ficção. Nós vamos falar, olha, não, porque, bom, é legal, a ideia é maravilhosa, o controle social, a sociedade controlar a gestão, o que está acontecendo, mas esse controle precisa funcionar, esse controle precisa ter minimamente condições de funcionamento, né, para que as pessoas possam, primeiro, ter o entendimento efetivamente da política de gestão da saúde que está sendo desenvolvida no seu município, para que possa efetivamente ter conhecimento, discutir, dar opiniões, se for o caso, realizar audiências públicas. Essa é a ideia. Porque o controle social é um instrumento democrático, né? Que é um instrumento mais democrático do que esse. Agora, a democracia dá trabalho mesmo, tem que fazer reunião, tem que fazer audiência pública, tem que prestar conta, é assim que funciona, não tem outro jeito. Sem trabalho não tem jeito, tem que trabalhar bastante. Agora, tem que ser dadas as condições também. E ser dadas as condições, eu estou falando isso para o prefeito, ou só para o governador, ou só para o presidente da República. Do ponto de vista legal, tem que ter algumas garantias mínimas de funcionamento para que esse conselho efetivamente cumpra o seu papel, no sentido de ter gente preparada, que estude, que leia, que entenda como funciona, que debata isso publicamente, que colha subsídios, que leve as informações. Não pode o Conselho simplesmente referendar a política que já foi executada. A lei prevê que o Conselho discuta a política a ser executada. Ele tem que ser um indutor, ele tem que influenciar na política que vai ser executada, não na política a ser endossada pelo Conselho, assinada lá a ata, depois de que determinadas providências foram feitas, tomadas e executadas no município. Como acontece em vários municípios, nós percebemos isso, porque conversamos com o Conselho, conversamos com os gestores, e uma conversa muito franca. O que é importante, foi importante para a gente fazer o levantamento e colocar no relatório, não é, ninguém está, a CPI não está aqui para caçar bruxo, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora, mas nós temos que ter, até para poder o trabalho ser eficiente, nós temos que ter a grandeza de colocar as dificuldades que nós estamos tendo. Nós estamos atrás de resolução dos problemas. Então não adianta você pegar e esconder um problema embaixo do tapete, como se ele não existisse. Não, que o Conselho aqui funciona
100%, porque ele se reúne todas as semanas, 2, 3 vezes, porque as políticas... Não, tem dificuldade. Os conselheiros não recebem nenhum tipo de recurso, precisa ser rediscutido isso, nem que for um incentivo para gasolina, para deslocamento, para alguma coisa. Porque uma boa parte das pessoas que fazem esse trabalho nos municípios são os abnegados mesmo, são pessoas que fazem isso, sabe, porque têm a preocupação, querem participar. Tem que ser dadas as mínimas condições, senão é uma utopia também. A lei cria uma utopia que tem um instrumento que vai democrático, lindo, bonito, mas do ponto de vista da praticidade não alcança os resultados de acordo com as expectativas que nós temos. Então, me parece que também seria uma outra providência a ser tomada no sentido de se rediscutir a eficiência e a forma de atuação desses conselhos, dos conselhos também, tanto o estadual, dos conselhos municipais, quanto o Conselho Nacional de Saúde. Mas uma outra questão que eu quero abordar, já para ir também terminando, e depois fico à disposição, se alguém quiser fazer algum tipo de questionamento, estou aqui para isso, fiz questão de vir aqui para isso, também com relação de todos os problemas que nós levantamos na saúde, o problema da falta de financiamento realmente é um dos problemas muito grandes, mas não é o maior problema. O maior problema que nós comprovadamente detectamos, com documentos inclusive, com planilhas, né, com informações, com declarações colhidas que comprovam o que nós estamos falando, é o problema de gestão. O problema mais grave, seguramente, é o problema de gestão. Esse é o maior problema que nós temos na saúde do nosso Estado. E não deve ser diferente no resto do Brasil. Problema de gestão, problema de irregularidades, problema de não se cumprir preceitos constitucionais, de não se cumprir leis, problemas de desvio de recursos. Esses são os maiores problemas. Então, esse é o maior problema. Então, a falta de financiamento, ela não é o maior problema exatamente por conta disso. Porque não adianta você dobrar, triplicar os recursos investidos na saúde se o sistema de gestão não for um sistema eficiente. Não adianta, você pode colocar caminhão de dinheiro que não vai resolver o problema. Vai acontecer o que acontece hoje. Então esse é o principal problema, o problema da gestão. O problema efetivamente de que os recursos sejam, primeiro, destinados e aplicados na área da saúde. Segundo, que os gestores da saúde, com um controle maior da sociedade, através de uma atuação mais eficaz dos conselhos municipais, possam fazer a aplicação desse recurso de uma forma mais eficiente. Terceiro problema, a questão da terceirização. Esse é um problema gravíssimo. Problema gravíssimo. Aliás, a discussão da terceirização nos leva a alguns números estarrecedores. Eu vou dar um só para vocês terem uma ideia do que acontece no nosso Estado. 2008, que foi o primeiro ano investigado, nós detectamos que nas unidades públicas de saúde do Mato Grosso do Sul, em 2008, já eram terceirizados 54% dos serviços de saúde. Já eram terceirizados. Em 2008. Em 2013, o último ano do período de investigação, esse número salta de 54% para 62%. Que foi o ano passado, 2013. Ou seja, nós estamos assistindo uma privatização dos serviços de saúde no nosso país, no nosso Estado. Está acontecendo isso. Parece que em várias situações que nós detectamos, que você tem atuações dentro de alguns setores no sentido de desmonte do público para fortalecimento do privado. Ou seja, um serviço que até determinado período o hospital público oferecia de primeira qualidade, por exemplo, exames laboratoriais, era oferecido pelo hospital público. Nós temos várias situações dessas dentro da CPI. Até o ano tal, os exames laboratoriais de determinado tipo de exame eram oferecidos pelo setor público, no hospital público tal. A partir de um outro ano, do dia para a noite, deixou de ser oferecido. E aí, só passou a ser oferecido pelo setor privado.
ou então houve uma contratação a preço de ouro pelo hospital público para que o privado pudesse prestar esse mesmo serviço dentro do hospital público. Então, meu amigo, não tem. Não tem. Você vê uma privatização, uma terceirização exacerbada. Se nós saímos em 5 anos, 54, fomos para 62, nesse ritmo, daqui a uns tempos, nós vamos chegar a 100%. E aí, o preceito constitucional, o SUS que foi criado pela Constituição de 1988, o sistema de saúde mais moderno do mundo, ainda hoje copiado por vários países. Vocês acompanham o noticiário, vocês sabem, por exemplo, que o presidente Obama nos Estados Unidos está tendo problema com o Congresso americano já faz tempo. Inclusive, esses tempos teve uma greve, pararam o país durante 3 dias. Por conta do quê? O Obama tenta fazer nos Estados Unidos alguma coisa muito tímida, parecida com o SUS. Tenta criar um sistema público lá. Os Estados Unidos é 100% privatizado o sistema de saúde. Ele tenta criar lá pelo menos 20% do SUS brasileiro. Pelo menos para a parcela mais pobre da população ter um acesso gratuito de saúde. Não consegue. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema universal, público e gratuito de saúde, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. É o único país do mundo com mais de 100 milhões. Agora, isso custa caro? Lógico que custa caro. Lógico que custa caro. Mas nós temos uma coisa que nenhum outro país tem. Pelo menos na Constituição. Pelo menos no papel, na lei, está lá. Não se pode ser negada saúde de qualidade, acessível e gratuita para nenhum brasileiro. Isso está lá na lei do SUS. A lei que criou o SUS prevê isso. Então nós temos, do ponto de vista da legalidade, nós temos um sistema extremamente moderno, que é o SUS, avançado, copiado e referenciado por vários outros países, mas na prática boicotado todos os dias. O Sistema Único de Saúde brasileiro, na prática, ele é boicotado todos os dias. E o que é mais triste, ele é boicotado, na maioria das vezes, por aqueles que deveriam defendê-lo. Sofre um boicote terrível, principalmente por uma parte das pessoas que trabalham no setor de saúde. Sofre um boicote terrível por uma parte daqueles que são responsáveis pela gestão da saúde. É só isso que explica esses números, não tem uma outra maneira. Vou dar um exemplo assustador para vocês. Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do Centro-Oeste brasileiro. A Santa Casa, que é um hospital privado, Associação Beneficente de Campo Grande, como são a maioria das Santas Casas no Brasil, a Santa Casa, em 2005, fundamentado em irregularidades, alta dívida e tudo mais, o governo do estado e o governo do município de Campo Grande montaram uma junta interventora e administraram a Santa Casa de Campo Grande de 2005 a 2013. Portanto, 8 anos. E aconteceu simplesmente o seguinte: em 2005, a dívida da Santa Casa, que foi um dos motivos para haver intervenção, a dívida da Santa Casa era de 32 milhões de reais, em 2005. Quando foi entregue, em 2013, depois desse período de intervenção, porque voltou em 2013, o ano passado, às mãos da Associação Beneficente de Campo Grande, saltou a dívida de 32 milhões em 2005 para 167 milhões em 2008. E pasmem, diminuiu o número de atendimentos, diminuiu o número de leitos, diminuiu a qualidade do serviço oferecido aos usuários e triplicou os recursos recebidos do SUS. Não fecha. Não fecha. Essa conta não fecha nunca. Se aumentou a dívida, aumentou no volume de recursos recebidos, diminuiu a quantidade de leite, diminuiu a qualidade e diminuiu o número de atendimentos. Estamos falando do maior hospital desse estado. Esse é um retrato da saúde no Mato Grosso do Sul. Lógico que eu não estou generalizando
E não é justo generalizar, porque nós temos experiências interessantes no nosso estado. Como não generalizo a questão dos médicos também. Mas não dá para você fazer uma discussão séria, se você quer efetivamente discutir o sistema de gestão no nosso estado, se você não tocar nessas questões. Então você fica passando a mão por cima da cabeça, enfiando os problemas embaixo do tapete, não é essa. E se também nós detectamos uma outra coisa importante. Tem municípios que os resultados são mais eficientes do que outros. A quantidade de atendimentos, os valores pagos em alguns serviços, tem municípios que pagam 1/3 de alguns procedimentos comparado com outros. O mesmo tipo de procedimento, o mesmo tipo de serviço, o município paga 10, o outro município paga 30. Tudo dentro do Mato Grosso do Sul. Então você tem condições de dizer, olha, determinado município a saúde funciona melhor, em determinado município a saúde funciona pior. Agora, se tem condição de ser bem feito, por que é mal feito em outros lugares? Então é o problema de gestão, logicamente, que é o mais grave de todos os problemas que nós levantamos na investigação. Bom, se deixar, presidente, aqui eu fico 3 dias conversando sobre essa questão. A minha intenção de vir aqui, de fazer isso que nós estamos fazendo na maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul, primeiro porque pela primeira vez a Assembleia Legislativa, após fazer uma CPI, ela vai aos municípios para prestar contas do trabalho que foi feito. Eu acho que isso é extremamente importante, poder dar retorno, falar para as pessoas, nós fizemos isso, dizer, um diálogo franco, aberto, tranquilo, sobre o que nós fizemos. Nós estamos atrás de solução, nós não estamos atrás de problema, nós estamos atrás de solução. Disponibilizar essa documentação para que vocês possam ter acesso, ainda mais vocês que legislam aqui para o município, ajudar, junto aos gestores do município, quais são as providências. Vocês vão ver, inclusive, lá que tem algumas situações de alguns municípios que são muito similares a questões que acontecem aqui e quais são as soluções em algumas situações que foram buscadas, que foram encontradas. E poder fazer essa prestação de contas também é uma oportunidade, uma possibilidade, logicamente, de poder estar dizendo que nós cumprimos o nosso papel, mas principalmente de poder pedir aos legislativos municipais, aos cidadãos de uma maneira geral, que nos apoiem no sentido de cobrar as providências, os desdobramentos que nós temos que ter dessa investigação. Nós nunca entramos naquela investigação achando que nós iríamos resolver o problema da saúde do Mato Grosso do Sul, até porque isso não é uma tarefa para uma pessoa só, ou para uma comissão, ou para um poder que seja. Isso é uma tarefa da sociedade. É só a sociedade que pode resolver isso. E como que a sociedade pode resolver isso? Agindo com cidadania e cobrando dos gestores. Primeiro que mude procedimentos no sentido de dar mais transparência, no sentido de poder fazer com que o dinheiro público seja aplicado da melhor maneira possível. E principalmente cobrando do judiciário aonde foram, no caso, nas situações em que foram apontadas, levantadas as irregularidades e que foram encaminhadas ao judiciário. O judiciário do nosso estado tem que fazer alguma coisa. O judiciário do nosso estado tem que tomar providências, porque senão fica no colo deles. Eu falo em todo lugar, não falar a CPI da Assembleia não acabou e não vai acabar em pizza, porque não tem nenhuma radiografia mais bem feita sobre a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul do que nós fizemos. Só que nós não temos poder para mudar procedimentos porque não somos gestores. E não temos poder também para aplicar a lei, porque não sou nem juiz, nem delegado, nem promotor de justiça. Espero e faço um clamor que vocês nos ajudem, principalmente para fazer com que o judiciário tome as providências que tem que tomar. Tem coisas nessa CPI que estão comprovadas com documentos. No meu voto em separado, eu pedi o indiciamento de 10 pessoas, de 10 gestores, e pedi com a maior tranquilidade do mundo, não tenho problema com relação a isso, até porque indiciamento não é condenação. Indiciamento, para quem é advogado aqui sabe disso, indiciamento vem de indício. Aqui tem um indício de irregularidade, então nada mais justo que você aprofunde a investigação sobre esse indício. Agora, precisa o judiciário se manifestar. Nós não podemos fazer tudo isso, gastar recursos públicos, gastar nosso tempo, deixar de fazer uma série de coisas,
fazer esse maior levantamento que esse Estado já teve sobre a gestão da saúde, entregar ao Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual cruzar os braços, como se nada tivesse acontecido. Não dá. Eu tenho cobrado do Ministério Público Estadual providências nesse sentido. Fiz 2 visitas ao presidente do tribunal, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele vem dizendo que está tomando, mas formalmente não me respondeu ainda. Quem me respondeu foi o Ministério Público Federal. Respondeu há 3 semanas atrás, nós recebemos um ofício do Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, dizendo que abriu o procedimento com base nos documentos da investigação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, inclusive mandou o número do processo que foi aberto, do inquérito que foi aberto para apurar as irregularidades que nós detectamos e levantamos e apontamos dentro do relatório e dos documentos que foram encaminhados. A Controladoria Geral da União também abriu o procedimento e nos informou. A Polícia Federal nos informou que toda a documentação que nós encaminhamos está sendo anexada e apensada em 2 investigações que já estavam correndo no órgão. E nós precisamos, então, ter uma posição do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, porque subsídio para isso eles têm. Se quiserem passar a limpo e ajudar a melhorar a qualidade da saúde que chega aos cidadãos do nosso Estado, o Judiciário tem que fazer a sua parte. E ele tem condições para fazer, tem elementos para fazer isso. Não é do nada, está tudo lá, mastigado para o Judiciário tomar as providências. E os gestores também, seja no plano municipal, no plano estadual ou no plano federal, porque nós mandamos também ao Ministério da Saúde, à Presidência da República, as sugestões que nós fizemos para mudança de procedimentos, principalmente no que tange ao financiamento, para poder melhorar a qualidade da saúde que chega a todos os cidadãos do nosso Estado. Penso que buscamos fazer o nosso papel, e dessa maneira nós fizemos esse encaminhamento e é por isso que eu vim aqui prestar contas aqui na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo. Obrigado por vocês terem nos recebido. Deputado, gostaria de fazer 2 questionamentos. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pela atitude de estar vindo aqui preocupado com os municípios interioranos em passar essa radiografia do que foi a CPI, né? E, em primeiro lugar, dizer-lhe que eu me vi na sua pessoa quando disse a respeito de como funciona a CPI, né? De fato, a partir do momento que você está dentro de uma CPI, assim como eu participei, nós, com as atitudes que tomamos, desagradamos uma parte que está interessada, que tem o seu interesse particular, e uma meia dúzia de falsos moralistas. Porém, nós devemos fazer aquilo que cada um de nós foi incumbido, que é representar o povo e fazer aquilo que acha que é o correto. Em segundo lugar, gostaria de questionar a respeito do SAMU, que sem dúvidas, para uma grande metrópole, para uma capital, é inquestionável a sua eficiência e até em relação ao nosso município aqui, por ter uma BR próxima, é de extrema importância. Até já discutimos isso junto com o prefeito. O problema nosso aqui, até eu acho que o nobre vereador Fabiano também já fez algumas reivindicações a respeito, vários vereadores. O problema nosso aqui, deputado, é que, como o senhor bem disse, o nosso município é muito pequeno. Se formos pegar em um raio de 4 quilômetros, né, alcançamos todas as margens do município. E acaba que, de repente, na central, onde que designa essa ambulância para fazer o atendimento, acaba se enrolando. Então, foi onde a cultura da população riopardense, em saber quem é o motorista da ambulância, em saber quem que está no atendimento atrás do balcão do telefone, falou, é aqui na rua tal, com fulano de tal, né? Então, passou a se chocar. E esse atendimento, tem atendimento que demora cerca de meia hora, 40 minutos. Então, assim, é justamente essa a demanda que a população cobra. Quanto à eficiência do SAMU, por ter, em Campo Grande mesmo, que vai um médico, um socorrista, ele já chega ali, já tem um médico que está fazendo, indicando quais são os primeiros socorros para aquela vítima, o que possivelmente pode estar sendo feito, porque lá o tráfego é enorme, corre o risco de demorar até muito tempo e ser tarde demais quando chega o SAMU. Então eu não sei como que funciona a central, onde tem esse médico que faz essas ligações, se o senhor puder estar intervindo junto a eles, olhar a situação dos municípios, qual é o tempo de demora, pois eu sei que aqui em Ribas os profissionais estão a pronto emprego, a partir do momento que é liberado não ocorre essa demora. Já buscando essa informação foi onde obtemos que o quê? Que o problema é até obter autorização
para sair do hospital e estar entrando novamente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Quando eu falei da experiência da implantação do SAMU, que foi um dado positivo, enfim, e esses números de Campo Grande, eu acabei na verdade, deixando de entrar na questão de Ribas. E eu sei que o problema realmente é esse, porque na verdade ele depende lá de Campo Grande para liberar, para ele poder fazer o atendimento. E esse é um problema que o SAMU tem que realmente que sanar, porque não é um problema só de Ribas, outros municípios também. O lado positivo é o seguinte, se eu não me engano, são 18, 19 municípios no Mato Grosso do Sul que tem SAMU, não são todos os municípios. O Ribas, realmente vocês estão de parabéns, porque vocês têm um serviço que a grande maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não tem. Mas é preciso, na verdade, que esse sistema ele seja descentralizado. É preciso ter uma autonomia maior para quem efetivamente está no lugar onde a ocorrência onde acontece, onde houve o fato, houve o problema. O gestor anterior do SAMU, que agora mudou, mas o gestor anterior do SAMU havia nos informado no ano passado que estava em andamento um projeto para ser implantado, financiado inclusive pelo Ministério da Saúde, para haver essa descentralização. Eles teriam alguns critérios, inclusive, para poder estar progressivamente implantando isso nos municípios. Agora, enquanto isso não é resolvido, logicamente que tem que ter uma agilidade maior. O que eu posso fazer concretamente, até a minha assessoria está aqui para tomar nota, para a gente na segunda-feira, amanhã eu não sei se vai dar tempo, na terça, mas na quinta-feira nós temos condições de fazer um requerimento mais específico à Secretaria de Saúde e ao próprio SAMU, para eles poderem nos dar informações de como que está esse projeto e também nos darem informações de quais são as alternativas que a Secretaria busca no sentido de agilizar isso nos municípios, aonde não, são todos os outros, na verdade, que estão ligados à central em Campo Grande, que depende da autorização para poder fazer o atendimento. E obtendo a resposta, a gente repassa à Câmara, vocês, logicamente, vão repassar à população. Mas tem um outro detalhe, que essa questão do SAMU me fez lembrar, o prefeito Cabelo deve saber disso bem, vocês vereadores também, que é também com relação à questão da regulação da central de vagas para atendimento dos grandes hospitais em Campo Grande. Eu estou com um projeto, inclusive, com um projeto de lei que eu devo apresentar, talvez amanhã ou depois, está sendo terminado pela minha assessoria jurídica, para que o Estado obrigatoriamente venha a aderir a um sistema nacional de regulação, que ele é bancado, ele é custeado pelo Ministério da Saúde, mas que os estados precisam aderir. Precisa ter adesão. O Estado precisa dizer simplesmente o seguinte: eu quero esse sistema aqui. É um sistema informatizado, que dá a condição de que todos os municípios do estado possam controlar o banco de vagas online. Ou seja, você tem um doente aqui em Ribas, e aí, olha, não tem vaga na Santa Casa, não tem vaga não sei aonde, não tem vaga não sei aonde, então tá bom, inscreve o meu doente aqui agora, o nome dele é tal, o documento é tal, puf, entrou no banco. A população, o interessado, a família vai acompanhar. Eu quero ver aquele nome sumir de lá. Entendeu? Por quê? E por que o Estado não está aderindo? Por que o Estado não quer aderir? E nós, na verdade, esse problema também, nós recebemos essa informação durante a investigação, de uma forma generalizada, no interior do nosso Estado. Não é um, são vários casos, estão citados, inclusive, no relatório da CPI, de gente que morreu na fila de espera. E por que não, então, ter critérios transparentes de preenchimento dessas vagas? Porque tem gente que fica, mesmo no vaga zero, fica uma semana, dependendo do tipo de enfermidade, para poder ter vaga em qualquer hospital em Campo Grande. Por quê? Por que não quer aderir? Por que esse sistema não pode ser transparente? Só pode ser por uma razão. Alguém lá está fazendo a gestão desse sistema de acordo com os interesses. Está passando gente na frente de outros de uma forma indevida. E esse sistema do Ministério é exatamente para democratizar e para dar transparência. Você vai acessar, você entrou no site lá, você sabe lá, as vagas lá da Santa Casa, as vagas do Hospital Universitário, as vagas do Hospital Regional. Estou controlando aqui, uma outra, aqui vagou, tem que ir lá. Não chamou? Estou aqui. Por quê? Não, é fulano, está aqui. A tela, o dia, o registro está aqui, não tem como.
Então, esse sistema, inclusive, nós entramos em contato. Foram, agora não me lembro direito se foram 11 ou 16, eu não sei porque um desses dois números na minha cabeça, dos estados que já aderiram a esse sistema. O estado de São Paulo é um dos estados, inclusive eu sei porque nós ligamos lá para poder checar com algumas pessoas, em algumas unidades, em alguns lugares, como que é o funcionamento. O relato que nós temos de todos eles é o seguinte, que diminuiu sensivelmente o problema de reclamação com relação à vaga. Porque se você está fazendo o controle ali, você está vendo, você pode até demorar, mas você está vendo que está demorando porque não vagou, não teve vaga ali ainda. Porque na hora que tiver, o senhor vai entrar. Então, me parece que essa é um problema também, que eu não abordei, mas que também está no relatório, e que espero que com esse projeto, que a gente crie realmente essa lei, que a Assembleia aprove, que não seja vetada pelo governo do Estado, pelo contrário, que ela seja implementada, o Estado faça essa adesão e a gente pode ter um sistema mais transparente aí de preenchimento dessas vagas para atendimento, principalmente de alta complexidade nos principais hospitais aqui em Campo Grande. Na verdade, nos hospitais de Campo Grande que acabam, a alta complexidade de uma maneira geral ainda é na capital. E tem uma outra questão, aqui nós temos a vantagem que nós estamos perto ainda da capital, mas para vocês terem ideia, nós fomos fazer a audiência pública, por exemplo, em Corumbá, que está a 460 quilômetros de Campo Grande, não é? Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba, cidades que estão a uma distância muito grande. Então, muitas vezes, o problema acaba as pessoas perdendo vida por uma questão de horas. E a questão também da regionalização, que é uma outra questão que também está abordada dentro da CPI. Nós precisamos ter os centros regionais públicos de saúde para poder, nesses centros regionais, ter especialistas, ter um centro maior de especialidades para poder atender as populações daquelas regiões, para que não fique todo mundo dependendo exclusivamente da capital. Tranquilo? Vereadores, tranquilo? Se alguém tiver algum questionamento, não sei se alguém tem mais alguma... Se tiver, fica à vontade, sem problemas. Bom, então pelo menos acho que eu fui um pouco didático, fui bem compreendido. Quero então, presidente, agradecer imensamente aí a todos vocês, me desculpar mais uma vez pelo atraso, mas agradecer a oportunidade a todos os vereadores que nos recebem aqui, mais uma vez aqui na Câmara Municipal de Ribas, todo o carinho de vocês, agradecer o prefeito, agradecer meus companheiros na pessoa da Glaucia, agradecer todos os companheiros que estão aqui presentes também. Espero poder ter ajudado, podem ter absoluta convicção que todo o trabalho que nós fizemos e continuamos fazendo, é porque nós temos a compreensão que não era só a CPI que iria resolver os problemas. A CPI era uma das etapas de todo um processo que precisa ser levado adiante, não só por nós que somos pessoas públicas, mas pela sociedade de uma maneira geral. Se a gente conseguir isso, com certeza a gente, discutindo mais a saúde, discutindo mais os problemas da saúde, nós com certeza vamos buscar e arrumar soluções, porque você só resolve um problema quando você discute o problema. Se você colocar o problema para baixo do tapete, você fatalmente não vai resolvê-lo. Então, eu acho que nós estamos cumprindo a nossa parte. Obrigado por vocês terem nos recebido aqui. Boa noite. Obrigado, deputado Amarildo Cruz, pela sua explanação em relação à CPI da saúde. Acredito que nem só eu, mas como todos os vereadores aqui, pela sua explanação, conseguimos entender o seu objetivo dentro da CPI. Sem dúvida nenhuma, uma função muito importante. Realmente a nossa saúde do nosso estado, da nossa cidade precisa melhorar. Gostaria de agradecer ao prefeito municipal, Zé Cabelo, que se fez presente aqui, ao presidente do PT aqui, a Glaucia Steinberg, e a todos presentes. Meu muito obrigado. Está encerrada a presente sessão.